por que vemos tão poucas pessoas no meio evangélico trabalhando com os mais necessitados? Olha, eu não... Sinceramente, essa pergunta é uma pergunta que me faz realmente questionar o cristianismo que nós estamos vivendo. Porque um cristão que não se compromete com os mais necessitados, ele não deve ser chamado de cristão. Então, alguma coisa no cristianismo, no Brasil, está errado. O cristianismo que não leva o cristão ao encontro do mais necessitado, não é cristianismo. E isso entristece o coração da gente. Isso entristece profundamente o coração de quem vive. No meu caso, por exemplo, não é mérito meu, é chamado, né? Eu vivo no meio das pessoas necessitadas. E eu vejo quanto a igreja tem dificuldade de chegar lá. Alguma coisa está errada. É falta de entendimento de Jesus Cristo, é falta de conversão, é falta de compromisso, né? Hoje nós vemos as igrejas muito bem estruturadas, né? Mas pouquíssimas pessoas, cristãos e pouquíssimas igrejas se envolvendo realmente com os que mais precisam, inclusive da salvação, né? Não só de coisas materiais. É triste. Pastor, o senhor sempre comenta sobre muitas conversões, inclusive o da prostituta de Belo Horizonte, mas foi pedido aqui para o senhor comentar alguma conversão impactante. Todas as conversões são impactantes, né? Mas algumas impactam mais o redor. Alguma experiência que o senhor passou, de alguma conversão que o senhor viu? Então, todas as conversões são impactantes, mas eu, há 3 anos mais ou menos, eu estava já em São Paulo, foi no início da pandemia, eu recebi um telefonema de um telefone fixo que apareceu no meu celular, e foi um telefonema muito assim, eu perdi o chão, porque falaram, é do fórum e doutora fulana de tal quer conversar com o senhor. Eu falei, pronto, já é BO, como diz os jovens por aí, né? Eu falei, pois não. Aí, quando passaram o telefone para essa senhora, ela começou a falar comigo no sentido assim, reverendo, eu não sei se o senhor se lembra de mim, mas eu era garota de programa em Belo Horizonte. Eu me prostituía para poder pagar os meus estudos. E ela fazia direito, e ela foi falando, eu fui me lembrando. E foi um caso que realmente aconteceu há mais de 10 anos. Ela faltava 1 ano e meio para terminar a faculdade, e eu resolvi acolher essa menina, no sentido de dar um lugar digno para ela morar, e Deus tocou meu coração para eu pagar a faculdade, o restante da faculdade dela. Isso aí eu escondi até da minha família, porque é um problema sério, né? E de repente, essa mulher falou assim, eu terminei o curso, eu sumi de lá, nunca mais ninguém me viu naquela cidade. Aí eu fui lembrar. Ela falou assim, eu estou ligando para o senhor só para falar uma coisa. Deus usou a sua vida para transformar a minha de uma forma tão maravilhosa. E é interessante, né? Foi dos momentos mais assim, que a gente sente a satisfação, por exemplo, de ter sido usado. É um privilégio, né, a gente ser usado.
mas numa situação, por exemplo, que eu investi sem saber se teria o retorno. E Deus me permitiu, por exemplo, isso. Aí a gente começa a pensar, né? Outro dia eu estava, já há um tempo atrás, eu tomo muito remédio, e cada vez que eu vou na farmácia é um desastre, né? O tanto de dinheiro que a gente gasta é uma coisa absurda, né? Qualquer dia eu vou fazer um trato com Deus de parar de tomar remédio para ir embora logo, porque é muito dinheiro. E eu estava numa fila de uma farmácia na Avenida Paulista, com a minha compra quinzenal de remédio. E chegou uma senhora perto de mim e falou assim: o senhor não é o pastor que trabalha com as prostitutas? Mas não falou prostituta, não, falou outra coisa. Eu falei: sou. Aí essa mulher começou a chorar e me abraçou. Ela falou assim: olha, como eu gostaria de encontrar o senhor novamente. Deus me deu essa graça. E ela tirou da bolsa dela uma Bíblia que a gente distribuía. Ela falou assim: uma vez o senhor parou em Aparecida de Goiânia, numa zona de meretriz. Eu era dona de lá. E eu lembro que o senhor chegou lá, o senhor pregou e ficou bravo com todo mundo, deixou uma Bíblia para cada um. E a partir daquele dia, a nossa vida nunca mais foi a mesma. Faliu. Eu vendi a propriedade, era uma chácara, sei lá o quê. E Deus transformou a minha vida. Ela falou assim: e olha, eu sou muito grata a Deus, porque hoje eu sirvo a Deus, mas todo... E que alegria, e não sei o quê, e a fila andando. E a hora que chegou para passar a minha vez, ela falou assim: olha, o mínimo que eu posso fazer é pagar esses remédios para o senhor. Eu achei muito engraçado, porque Deus sempre deixa uma lição também na vida da gente, né? A gente que é chamado a fazer a obra de Deus, é lógico que a gente não espera ver os resultados, mas eu tenho tido a graça de ver alguns resultados. E de falar para vocês que vale a pena servir a Deus, vale a pena a gente dar uma de louco de vez em quando, porque fazer a obra missionária é questão de loucura, né? Então, essas duas mulheres me impactou bastante nesses últimos anos. Pastor, apenas mais duas, não são nem perguntas, mas fale um pouco sobre o ministério do senhor, nossa missão. A nossa missão hoje, ela trabalha já há muitos anos. Ela começou com caminhoneiros nas estradas do Brasil, evangelizando caminhoneiros. Nós já tivemos muitos pontos de pregação durante esses 24 anos de igreja presbiteriana em diversos lugares do Brasil. Hoje nós só estamos em Governador Valadares, que é uma estrada importante que liga o Sudeste com o Nordeste, onde a UPH faz um trabalho excelente com o Ministério dos Caminhoneiros, que iniciou-se com a nossa missão. Temos o projeto Redenção, que é o projeto com as prostitutas em Belo Horizonte. Temos o projeto A Caminho do Nordeste, que nós ajudamos algumas comunidades em Sergipe e Bahia, comunidades muito pobres. Quando eu comecei a ir a Sergipe, não existia nem igreja católica nas comunidades onde a gente ia. Eram pequenos vilarejos, né, com pouquíssimas pessoas. Hoje nós temos lá 8 congregações que foram criadas através do quê? Através de viagens missionárias, onde muitos seminaristas de Campinas foram nessas viagens, né? Então, a gente ia nos povoados, onde nunca tinham visto médico, dentista, e ali fomos criando vínculos e fomos criando igrejas, né? E hoje nós temos lá pastores que foram ordenados, foram tirados da própria comunidade, frutos do trabalho missionário, passaram por pequenos cursos de teologia, né, reconhecida, o IBEL, o CEIBEL, por correspondência, e foram ordenados
para continuar trabalhando lá. Porque daqui a gente levava para lá, não se adaptavam, voltavam. Quando os de lá vinham estudar aqui, não queriam voltar, porque pastor aqui ganha mais do que os de lá. Então, por exemplo, lá a gente encontra pastores presbiterianos, reverendos, que não têm formação nenhuma, mas que põem no chinelo muitos reverendos, eu diria até doutores, né? Porque trabalham com amor, com graça, e conhecem, e estudam, e querem saber mais a respeito do presbiterianismo, e tem sido uma benção. E agora também nós trabalhamos em Manaus, com uma equipe chamada Pescadores de Vidas, que são os desafios das 14 comunidades ribeirinhas. Em São Paulo, nós estamos em algumas comunidades que antigamente chamávamos de favela, onde muitas pessoas, nós temos dado a oportunidade nas associação de moradores das favelas, né, tem sido muito interessante o que Deus tem feito. A abertura que nós temos de chegar não só com o trabalho social, de levar coisas, mas no sentido de engajar as pessoas no Evangelho. Então, muitas pessoas estão tendo acesso a cursos profissionalizantes, a emprego. Nós encontramos muitas crianças deficientes, muitas crianças especiais, que nós levamos fralda, damos amparo. Temos encontrado muitas viúvas que os pais, o marido e pais morreram por conta da Covid e sustentavam a casa. Então, basicamente é isso. Em Belo Horizonte a gente tem o Projeto Redenção e tem um outro projeto que a gente ajuda numa comunidade rural também muito pobre. Então, essa é a nossa missão. Que benção. Depois, se você quiser, siga a nossa missão, né? No Instagram, no Facebook. Tem tudo aí. E o pastor Abelardo também. Pastor, para finalizar, e irmãos, nós já vamos encerrar após essa mensagem do pastor. Só queria confirmar novamente e falar para vocês novamente que amanhã, 9 da manhã, na igreja, pastor Abelardo, e 18 horas. Só você seguir a página da nossa igreja, Igreja Presbiteriana de José Bonifácio. Eu já queria convidar o senhor para ficar de pé e depois encerrar impetrando a bênção, mas essa não é uma pergunta. Esse mês nós temos falado um pouco sobre prevenção ao suicídio, e eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, nós depois vamos cortar até essa mensagem, enviar para algumas pessoas, uma mensagem de amor, de encorajamento, para aqueles que estão sofrendo, pensando nesse mês. Olha, eu posso falar com muita autoridade a respeito disso. Eu, no começo desse ano, eu tive uma depressão profunda, severa. Eu já tinha um histórico já de depressão há algum tempo. Eu quero ser breve, mas eu acho que é importante a gente falar daquilo que do que eu passei. E nos momentos mais terríveis dessa depressão, que foi recente, no começo do ano, eu dormia não querendo acordar. E quando eu acordava, eu descia, eu moro numa chácara hoje, eu tomava meu café e eu voltava e deitava e dormia novamente. Tomava os remédios e na minha cabeça só vinha uma coisa: a solução para a tua vida é a morte. E às vezes eu saía na varanda de casa, que tem muitas árvores, um lugar muito bonito, e muitas vezes eu pensei, eu até arquitetei uma forma de acabar com esse sofrimento. Só que aconteceu uma coisa assim realmente que eu realmente esperava. Deus, Ele me deu a capacidade e a graça de me entregar
todos os dias. Eu orava, eu tinha meus momentos de oração, e eu dizia a Deus: Senhor, às vezes eu nem falava nada. E muitas vezes eu não tenho vergonha de dizer não. Muitas vezes eu acho que eu até gemia, de tanta dor interior, de tanta dor emocional. E Deus, aos poucos, e eu abro um parênteses aqui para falar bem claro para vocês, existe tratamento para a depressão. O tratamento é uma coisa muito importante. E o que leva a pessoa ao suicídio, além do desespero normal por situações adversas, é a depressão. Então, a primeira coisa é tratamento. A segunda coisa é o se lançar no Deus da vida. Porque nós dependemos dele. E aos poucos eu fui me recuperando, fui tendo alento. Tudo que eu preguei para vocês aqui hoje, eu pregava para mim. E o suicídio no Brasil hoje é uma causa muito preocupante. Vocês não imaginam o tanto de pessoas, de crianças, de adolescentes, de jovens. Nós temos presenciado isso. Mas eu, como pastor, uma pessoa que viveu a vida inteira, né, eu pensei esse ano muitas vezes em acabar com a minha vida. Estou curado? Eu estou em tratamento. Mas Deus tem me dado, aos poucos, alento e alegria de viver. E talvez por isso Deus tenha permitido eu também rever algumas coisas da minha vida. E olhar para trás e falar: poxa vida, Deus fez tanta coisa na minha vida para eu chegar aqui agora e acabar com tudo. Então, você que pensa nisso, você que está numa situação de suicídio, olha para trás, veja o que Deus já fez. E se aconchegue na presença de Deus. E se trate. Porque existe tratamento. Deus usa também dos psiquiatras, psicólogos, dos remédios, para evitar muita morte. E eu desejo a você que está ouvindo esse depoimento, eu desejo a você que Jesus te alcance e te dê a alegria de viver, porque vale a pena. E a vida é muito breve para a gente acabar antes. Amém? Vamos ficar de pé. O pastor vai orar por nós e impetrar a bênção.